Olá, essa é a nossa aula de física sobre gases ideais. Hoje iremos fazer a correção da última atividade, que envolvia a questão de gases ideais ou gases perfeitos. Número 1. Um cilindro com êmbolo móvel contém 100 ml de CO2 a 1 atm, ou seja, 1 atmosfera, essa é a pressão dele, mantendo a temperatura constante, ou seja, a temperatura ela não se modifica. Se quisermos que o volume diminua para 25 ml, teremos que aplicar uma pressão igual a... Para definir essa primeira parte, a gente vai utilizar a relação, que diz que P vezes V sobre T vai ser igual a um segundo estágio, P2 vezes V2 e T2. Como ele indica que a temperatura é uma constante, significa que a temperatura ela não se altera. Então, eu posso cortar a temperatura de um lado e a temperatura do outro. O que vai sobrar dessa equação? Vai ficar pressão vezes volumes iniciais igual a pressão vezes o volume final. Inicialmente, aqui temos a pressão inicial de 1 atm e volume de 100. Então, eu posso dizer que eu tenho pressão de 1 vezes o volume, que é o 100 ml, igual pressão 2 vezes o volume 2. Pressão 2 a gente vai encontrar, então, vou colocar aqui P2, vezes, agora vai achar o volume que ele quer que passa para 25 ml, então vezes 25 ml. Então, aqui na primeira, 1 vezes 1000, ou perdão, 1 vezes 100, 100, igual a P2 vezes os 25, que não tem como eu alterar. Essa equação aqui eu posso inverter ela por completo. Então, eu vou ter 25 vezes P2 igual a 100. Esse 25, eu vou pegar ele e ele vai passar dividindo. Então, vai ficar a questão P2 igual 100 dividido por 25. 100 dividido por 25 é igual a 4. Como aqui no início a gente indicou que a pressão estava em atm, essa pressão final também vai estar em atm, que é a atmosfera. Então, a resposta correta, 4 atm. Olhando a alternativa B. Então, marca ela. Número 2. Sem alterar a massa, então aqui ele diz que a massa é uma constante, ele indica que a temperatura de um gás. Então, não vai mudar nem a massa, nem a temperatura, ou seja, temperatura constante. Desejamos que um sistema ocupa 800 ml a 0,2 atmosfera, passa a ter uma pressão de 0,8. Então, semelhante ao exercício número 1, nós temos a relação P vezes V igual a P2 vezes V2. Aí, lembrando, estágio inicial e outro estágio. Não preciso colocar o T, já que ele disse que o T é constante. A pressão inicial, ele me diz que é de 0,2. Ele me diz que o volume ele é de 800 ml. E aí, observe que as unidades são iguais. De pressão e de volume também será no final. A pressão final, ele quer uma pressão de 0,8 vezes esse novo volume, que é o volume 2. Então, aqui eu tenho uma equação montada. Vamos resolver primeiro aqui esse 0,2 vezes 800. Então, 0,2 vezes 800 é igual a 160. Igual a 0,8, que eu vou repetir, vezes o V2. Também vou inverter a equação. Então, eu vou inverter a equação e aí eu vou ter 0,8 V2 igual a 160. O que multiplica de um lado, não posso esquecer que passa dividindo o outro. Então, vamos ter o V2 igual ao 160 e aqui dividindo o 0,8. Então, o V2 vai ser igual a 160 dividido por 0,8. Dá um total de 200. Como estou falando de volume, eu vou olhar lá na unidade aqui da questão do enunciado. Ele diz que são 800 ml inicial. Então, esses 200 também tem que ser em ml. Então, a resposta final é 200.
correto aqui é a letra D. De acordo com a lei de Robert Boyle, para proporcionar um aumento na pressão de uma determinada amostra gasosa numa transformação isotérmica, onde a temperatura ela não altera, é necessário, e aí observando essas alternativas, a gente observa que a letra D é a que melhor encaixa. Temos que diminuir o seu volume. E aí, lembrando, se eu diminuir o volume de um objeto, um balão, ou seja, deixando a quantidade de gás a mesma lá dentro, então a quantidade, a massa desse gás não muda. Então eu vou comprimir ele, ou seja, estou diminuindo o volume. Então se eu estou comprimindo ele, a pressão interna ela aumenta. Então diminuir o volume é uma forma de aumentar a pressão. Lembrando que são unidades inversamente proporcionais. Número 4. Um recipiente com capacidade de 100 litros contém um gás a temperatura de 27 graus Celsius. Aqui ficou marcado errado, mas lembrar aqui que esses 27 são em graus Celsius. Esse recipiente é aquecido a uma temperatura de 87. Mantendo-se constante a pressão, então ele está me indicando que a pressão não muda, ela é constante. O volume ocupado pelo gás a 87 graus Celsius será de quanto? Então, para fazer essa questão, a gente vai utilizar a fórmula, que é P vezes V sobre T, vai ser igual a um estágio, um segundo estágio, então P2 vezes V2 sobre T2. Nesse caso, ele diz que o P é constante, então eu posso remover o P da equação. Vai sobrar V sobre T igual a V2 sobre T2. Aquilo que for constante, a gente retira dessa equação. Ficando essas duas aqui, a gente vai fazer a substituição pelas unidades. Mas antes, a gente vai transformar as temperaturas. Observa que elas estão em graus Celsius e para fazer essa atividade ela deve estar em Kelvin. E aí vamos fazer a conversão. Primeiro são os 27 graus Celsius. Para converter basta somar 273 e aí eu vou ter o valor de 300 Kelvin. Então, toda vez que a gente pensar na temperatura inicial, ela agora vai ser de 300. A segunda temperatura eu também vou fazer isso, que era de 87 graus Celsius mais 273, e aí eu vou ter o valor de 360 Kelvin. Feitas as duas transformações, vamos utilizar a fórmula. O volume inicial é de 100 litros, que ele me deu, está aqui em cima no enunciado. A temperatura inicial é os 27, que a gente converteu para Kelvin e ficou valendo 300. Segundo, é o próximo volume, que eu ainda não sei, dividido pela temperatura também em Kelvin, que seria os 87, a gente converteu, ficou 360. Vai multiplicar cruzado aqui. Então, para multiplicar cruzado vai ser V2 vezes 300, então eu tenho 300 V2 igual a 360 vezes 100. Então, 360 vezes 100 são os 36 mil. O que multiplica de um lado passa do outro lado dividindo. Então, a gente vai continuar aqui. V2 igual aos 36 mil dividido por 300. Então, vai ficar 360 dividido por 3. 360 dividido por 3 são 120. Esse 120, a gente está falando de volume. Observa lá que o volume era em litros. Aqui continua em litros. Então, está aqui o volume de 120 litros. Olhando as alternativas, a alternativa correta é a alternativa de letra D. 5. Um balão que contém gás oxigênio mantido sob pressão constante tem volume igual a 10 litros, a 27 graus Celsius. Se o volume for dobrado, podemos afirmar que... Aí lembrar aqui o que nós fizemos na questão anterior. Fizemos a conversão de graus Celsius para Kelvin, porque o Kelvin é uma unidade absoluta, significa que eu não tenho valores negativos. E nesta questão faz muita diferença.
E não vou dobrar a temperatura em Celsius, mas sim vou dobrar essa temperatura em Kelvin. Então é isso que vai ocorrer. Na letra B, então, a alternativa correta, a gente marca ela. A temperatura em Kelvin, ela dobra. Em Celsius eu não posso utilizar. Letra C, a temperatura em Kelvin diminui, também não conta. A temperatura em Celsius diminui a metade, não conta, que está em Celsius aqui. E a metade, a temperatura em Celsius aumenta a cada 273. Também não funciona. Eu tenho que fazer a conversão primeiro. E aí, sempre que dobrar, ela vai dobrar em Kelvin. A letra, o número 6 agora. Certa massa gasosa ocupa um volume de 800 ml. Primeira coisa que eu observo, 800 ml e a temperatura negativa de 23 graus Celsius. Numa dada pressão, qual a temperatura na qual a mesma massa gasosa, ou seja, o recipiente é fechado, não vai ter perda de material. Na mesma pressão, então não perde material e a pressão ela é constante. Então ele me diz que é a mesma pressão. Ocupa um volume de 1,6 litros. Observe que aqui está em litros e aqui está em ml. Então tem que fazer a primeira conversão e transformar esses 800 para litros. Para fazer isso, basta dividir por 1000. Quando eu faço essa divisão por 1000, vou ter o 0,8 litros. Segunda conversão, temperatura. Acabei de falar na questão anterior que elas têm que estar em Kelvin. Transformar em Kelvin, pega a temperatura, que nesse caso é negativa, acrescenta-se a quantidade de 273 e aí eu vou ter esse valor em Kelvin, um total de 250. E agora eu fiz a conversão da nossa temperatura. A equação que a gente vem utilizando, a mesma. Então eu tenho PV dividido por T vai ser igual a um segundo estágio, PV sobre T. O que temos de constante é a pressão, então eu posso cortar ela de um lado e de outro, vai sobrar V sobre T e um V2 sobre um T2. Utilizando essa equação aqui, podemos substituir. O volume inicial era de 800 ml, a gente converteu para 0,8 litros, dividido pela temperatura. Era menos 23, que convertemos para 250 Kelvin. O novo volume é 1,6 litros, dividido pela nova temperatura, que eu ainda não sei, que ele pediu, né? Ele disse aqui, ó, perguntou qual é a nova temperatura. Vai multiplicar cruzado, então eu tenho T2 vezes 0,8, então 0,8 vezes T2, igual 250 vezes 1,6. Nós temos aqui 0,8 T2, 250 vezes 1,6 serão 400. Esse 0,8 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, nós temos que T2 será igual a 400 dividido por 0,8. T2, então, será o valor de 500. Como é a temperatura, ela tem que estar em Kelvin. A alternativa correta, a alternativa é letra B. Número 7. Pode ser considerado um exemplo de processo isobárico. É lembrar o que é isobárico. Isobárico é aquele processo em que a pressão é constante. Então, pressão constante, a pressão não pode mudar. O balão de gás hélio que sobe pelo empuxo atmosférico. Então, se ele sobe pelo empuxo, quer dizer que eu tenho mudança de pressão. Então, eu tenho a pressão mais próxima à Terra e eu tenho uma pressão em maiores alturas. Então, a pressão muda. Então, esse daqui de subir pelo empuxo, a pressão ela se altera. Letra B, aquecimento da água em bule. Como o bule é aberto, a pressão interna ela não vai alterar, já que ele permite que o gás se expanda. Então, essa é a letra B, a pressão não muda, a pressão exercida sobre ele sempre vai ser a pressão atmosférica do local. Letra C, a água subindo pelo canudo devido à sucção, então a sucção vai ter uma mudança de pressão.
Convecção de vapor de água também tem uma mudança de pressão aqui. Então, a alternativa correta é somente a letra B. Número 8. Analise as alternativas abaixo e assinale corretamente a alternativa correta relativa aos processos termodinâmicos isovolumétricos. Então, o volume é constante. Letra A. Quando os gases recebem calor durante a transformação isovolumétrica, o sinal do trabalho termodinâmico produzido pelo gás é negativo. Não tem trabalho em processos isovolumétricos. Letra B. Quando os gases recebem calor durante transformações isovolumétricas, o sinal do também não tem trabalho. Letra C. Nos processos isovolumétricos, a pressão do gás permanece constante, enquanto que a temperatura e o volume variam. Se é isovolumétrico, o volume não pode mudar. D. Nos processos isovolumétricos, o volume do gás altera. Se é isovolumétrico, o volume do gás não muda. Letra E. Nos processos isovolumétricos, o volume do gás permanece constante, sim, enquanto que a temperatura e a pressão podem mudar, né? Elas variam, de forma que nenhum trabalho é realizado por ou sobre o gás. Então, a alternativa correta, letra E. 9. Considere as afirmações abaixo. 1. Em uma transformação isobárica, lembrar o que é isobárica? Isobárica é aquela em que a pressão é constante. Então, se é constante, a pressão não varia, ela não muda. Então, verdadeira. Em uma transformação isocórica, não varia o volume. Então, isovolumétrica, isocórica são sinônimos. Então, realmente, ela não altera o volume. Isométrica é sinônimo de isovolumétrica. E aí, o que não muda nessa isométrica é o volume. Não varia a temperatura? Então, essa questão aqui está falsa. Então, dentre as alternativas, a correta foram 1 e 2. Então, a letra D são verdadeiras. 10. 240 gramas de água, um calor específico de 1 caloria por grama, são aquecidos pela absorção total de 200 watts de potência na forma de calor. Considere 1 caloria igual a 4 joules, no intervalo de tempo necessário para essa quantidade de água variar sua temperatura em 50 graus Celsius. Aqui a primeira coisa é definir o que é watt. Ele me diz que são 200 watts. E aí saber que 1 watt ele corresponde a 1 joule por segundo. Então é uma unidade térmica aqui. Então ele tem um aparelho que vai fornecer uma quantidade de energia térmica, que é equivalente a 1 joule por segundo, 1 watt. Como nesse caso aqui ele está falando de 200 watts, então ele está também falando de 200 joules por segundo. Essa é a unidade que está sendo utilizada. Ele diz que 1 caloria que ele vale a 4 joules. Eu posso fazer uma conversão. Eu posso pegar esses 200 joules e dividir por 4. Se eu dividir por 4, eu vou ter o total de 50 calorias por segundo. Então, essa é a quantidade de calor que é gerado por esse equipamento a cada segundo. E aí, pensando, eu quero aquecer uma quantidade de 240 gramas de água e eu quero mudar a temperatura, ou seja, quero variar em 50 graus Celsius, quero aumentar. Então, lembrar daquela fórmula que já utilizamos no mês passado, que é igual a massa vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. A massa utilizada é a massa de água, que é de 240 gramas, o coeficiente, que é 1, e a variação, que é de 50 graus Celsius. Aqui eu posso usar em graus Celsius, tá? Não preciso fazer a conversão em Kelvin. A quantidade de calor vai ser 240 vezes 1 vezes 50. Então, aqui vai dar 12.000 calorias que é necessário para aumentar. O aparelho oferece 50 calorias por segundo e ele precisa de 12.000. Então, para determinar qual vai ser o tempo, basta eu pegar as 12.000 calorias, que é o que eu preciso, dividir por quanto ele oferece por segundo, que é 50 calorias por
segundo. Esses 12.000 dividido aqui por 50 são 240. Então, são 240 segundos. Se eu olho a alternativa aqui do lado, ela não está em segundos, está em minutos. Transformar em minutos, eu lembro que um minuto possui 60 segundos. Então, basta dividir aqui por 60. 240 dividido por 60 é igual a 4 minutos. Então, eu tenho aqui a alternativa correta, letra D. 4 minutinhos. Essa foi a nossa aula de correção. Até a próxima e não se esqueça de continuar estudando.